Já estamos de volta com Hora Geral nessa manhã de quarta-feira. Estou conversando com o Daniel Divino Rodrigues da Silva, coordenador técnico do Senai de Santos. Mas o Senai não tem nenhum curso para as mulheres, é só para os homens, ô Daniel? O curso é para todos os sexos, Douglas, tanto para as mulheres quanto para os homens. Hoje, cada vez mais, nós temos isso aí de forma equilibrada, né? Não existe uma tendência, tem determinado curso que é o público-alvo é para o público masculino, não. Nós temos, inclusive, cursos na área de soldagem, onde nós temos alunas, né, frequentando. E surpreendendo também? Surpreendendo, pelo contrário. Nós temos, muitas vezes, as mulheres hoje estão cada vez mais tomando espaço aí no mercado de trabalho e não existe um foco, um direcionamento seja das vagas de cursos que o Senai oferece, seja as demandas geradas pela empresa. Quando a gente sinaliza com uma determinada ocupação, a preferência é para o sexo masculino ou feminino, isso fica muitas vezes a cargo da própria empresa, sinalizar o perfil que ela está precisando para aquela ocupação, mas não há nenhuma diferença em relação a isso. E com relação à cidade de Cubatão, o Senai também ministra algum curso visando o polo petroquímico de Cubatão? Sim, nós temos inclusive uma escola Senai instalada na cidade de Cubatão, atende efetivamente com cursos na área de metal mecânica, eletromecânica, eletroeletrônica, na área de solda. Em relação ao polo petroquímico, Douglas, é interessante que nós temos uma empresa de grande porte do setor petroquímico que atua na cidade de Cubatão, que atua inclusive no Grande ABC, atua em outros estados como Rio de Janeiro, Bahia. E essa grande empresa, ela tem uma parceria forte com o Senai, onde ela desenvolve programas de qualificação profissional de longa duração para formar operador de processos industriais. E essa é uma política interessante da empresa porque ela não reclama de falta de mão de obra qualificada, justamente pela aproximação que esse setor produtivo tem com o Senai para poder preparar essas pessoas e acompanhar o crescimento aí dessa empresa. O Daniel, o Luiz Carlos do Macoco e também o Murilo do Marapé, quais os cursos que oferecem bolsas do Senai e quais são os critérios? Os cursos gratuitos no Senai, eles são cursos de qualificação básica para uma inserção rápida no mercado de trabalho. Os critérios, além de atender os pré-requisitos, se for um curso de qualificação de formação inicial, os pré-requisitos é ter um ensino fundamental concluído e comprovar uma situação de baixa renda. Faz uma autodeclaração de baixa renda, é concedido o curso com gratuidade. A Ingrid do Saboó, qual o percentual de mulheres que procuram o Senai em relação aos homens? Está, de uma certa forma, equilibrado, Douglas, está muito equilibrado. Nós temos cursos que é 50%, meio a meio, cursos que é 30% mulheres, 70% homens, e cursos que é 70% mulheres e 30% homens, enfim. Isso dependendo quando a gente pega a área de informática, de TI, né, da tecnologia da informação, a gente tem uma quantidade de mulheres superior à quantidade de homens, né? O Felipe Cardoso, da Vila Tupi, sendo Santos e Guarujá zonas portuárias, há novos projetos pensados pelo Senai quanto aos segmentos do porto? Sim, nós temos, inclusive, a inauguração do Centro de Tecnologias Portuárias para o setor de petróleo e gás é um deles, né? E esse que você falou para 2016? Esse que nós começamos para 2016. Só que é interessante que nós não vamos aguardar a inauguração em 2016 para começar a atender o setor. Para esse ano, nós já temos previsto, foram 5 milhões de investimentos para estruturar um laboratório de alta tecnologia. Teremos simuladores, cavernas digitais para poder simular a operação de RTGs, transtainers, operação de máquinas pesadas que são utilizadas no setor portuário. E isso vai aumentar em termos de qualidade e efetividade a formação e preparação de mão de obra para o setor portuário. O Uriel de Santos, bom dia, meu amigo Uriel. O Senai mantém convênio com empresas para jovens? E ele fez mais uma pergunta. O SESI tem equipes de esportes, por que o Senai também não investe no esporte? O SESI e Senai são entidades que trabalham junto, vinculados ao sistema indústria, trabalham em parceria, né? O Senai desenvolve uma série de ações para o esporte, né? Seja para poder motivar os nossos alunos a participar dos programas de qualidade de vida, de postura saudável, e seja para os funcionários também. Nós temos, inclusive, um clube de esportes vinculado ali na Ponta da Praia, uma barraca, onde a gente desenvolve uma série de atividades esportivas aos sábados, né? Junto aí com a nossa equipe de funcionários, nós temos um professor de educação física que trabalha essas questões. Em relação à parceria com as empresas, o Senai também desenvolve os programas de aprendizagem industrial,
que não só tem um foco de cumprir a cota estabelecida para o Ministério do Trabalho, Sim. mas do ponto de vista da empresa, é a oportunidade que ela tem de preparar, né, os novos talentos para suprir futuras necessidades de mão de obra qualificada. Excelente. O Antônio Ferreira do Gonzaga, o mercado de soldagem na área naval está em crescente desenvolvimento. Gostaria de saber se existe curso no Senai na parte de soldagem. Sim, nós temos uma série de cursos na área de soldagem, eles são desenvolvidos ali na Ponta da Praia, na República do Equador, né, no nosso prédio ali localizado na República do Equador, e temos cursos de soldagem também na Escola Senai de Cubatão. O Senai existe em Cubatão, em Santos, em outras cidades não? Sim, nós temos no estado de São Paulo mais de 90 escolas fixas para atender o sistema indústria. Se a gente comparar com o número de municípios, é um número até que tímido. São mais de 600 municípios. Existe algum estudo de ampliação da Escola Técnica do Senai em outros municípios do estado? O Senai, ele atua praticamente responsável por atender todos os municípios do estado. O que acontece, Douglas? A implementação, a viabilização de uma escola de educação profissional é um investimento muito alto. Um exemplo aqui em Santos, são 110 milhões para poder viabilizar e criar uma estrutura, um centro de tecnologias. Então, qual que é o critério para você implantar uma escola Senai em um determinado município, uma determinada região? O primeiro critério é saber, existe demanda de emprego naquela região que justifique a implantação, a instalação de um curso de educação profissional? Entendi. Então, esse é o critério. A Escola Senai de Santos, por exemplo, é responsável por atender 20 municípios, né? Então, começa aqui desde Guarujá, Betioga, vai até Litoral Sul, Vale do Ribeiro. Ah, tá. Né? Ótimo. O Daniel, o Fábio Lopes, da Enseada, o senhor acha que as empresas deveriam investir e oferecer cursos profissionalizantes aos funcionários? Sem dúvida, as empresas, até com o foco de melhorar a qualidade do trabalho, ser competitiva, tem que prover essa aproximação com as escolas de educação profissional e, sim, incentivar o aperfeiçoamento, o desenvolvimento e especialização dos seus funcionários. Isso é importante. Eu não sei, às vezes eu vejo tantos patrões, empresários andando na contramão e pior que quem perde é o próprio empresariado ou o patrão e, por consequência, quem trabalha na empresa. Porque eu vejo assim, o investimento no funcionário vai fazer com que ele trabalhe com mais vontade, que ele seja um bom profissional e que ele, sendo um bom profissional, ele acaba dando exemplo para os outros profissionais. Ou seja, Daniel, todos ganham. Né? E nós estamos num momento muito importante no nosso país. Nós já saímos daquele rótulo de país de terceiro mundo, e sim emergente. Mas é importante que nós sejamos emergentes, mas com qualidade, com vocação para crescimento. A gente tem o exemplo da Europa, por exemplo, que está passando por uma crise, mas o número de técnicos e de engenheiros da Europa, se comparado ao Brasil, é 3 vezes superior, por exemplo. E enquanto a gente não tem essa qualificação, nós estamos aí totalmente abertos para recebê-los e, de repente, eles ocuparem esses empregos. Por isso a necessidade da qualificação, por exemplo, além de cursos universitários, e a Unisanta dá essa colaboração, também o Senai dá com relação aos cursos técnicos. E tudo isso acaba movimentando a nossa economia com relação à mão de obra. Sem dúvida, Douglas. Realmente uma mão de obra qualificada, bem preparada, torna o setor não só competitivo, mais produtivo, mas principalmente competitivo. Né? Essa é a palavra-chave. Daniel, o Ricardo Melo da Vila Nova em Cubatão, em relação ao Senai de Cubatão, como se expande a parceria com o polo industrial da cidade? A parceria ela é sempre buscada através do contato com a própria Escola Senai, então as empresas que Então são as empresas com o Senai, e não o inverso, né? Sim, exatamente. E é fácil. A aproximação das duas é muito fácil, as portas estão sempre abertas, o Senai está sempre pronto para poder atender o segmento industrial. Nós temos um setor de relacionamento com a indústria instalado em cada escola, então justamente para identificar as necessidades de treinamento, de capacitação, aperfeiçoamento dentro da empresa. O Senai tem esse foco também de colaborar com a empresa em loco, ou a empresa, dependendo da sua necessidade, pode encaminhar essas pessoas para o Senai para desenvolver essas capacitações também. A Marília Silva do Boqueirão, a falta de mão de obra qualificada no Brasil é um dos grandes problemas do país. O senhor concorda? O que poderia ser feito para mudar esse cenário? Concorda, Daniel? Não concordo. Né? A questão da falta de mão de obra qualificada
a gente retorna àquela situação que comentamos da falta de crescimento econômico. No país, nós precisamos, a curto prazo, a solução a curto prazo é realmente criar, intensificar as discussões em cada região, porque as carências de mão de obra qualificada, elas são diferentes dependendo do setor econômico ou da região onde está instalado aquele segmento. Ótimo. Então, as discussões elas devem ser feitas de forma regional para identificar realmente quais são as necessidades de treinamento, e isso focado em parceria com as empresas e com as escolas de educação profissional. Bom, eu conversei com o Daniel Divino Rodrigues da Silva, coordenador técnico do Senai de Santos. Obrigado, Daniel. Parabéns pelo trabalho que o Senai vem desenvolvendo e por essas boas novas que você anunciou para 2016. E o Hora Geral vai estar sempre à disposição para que o Senai possa utilizar esse espaço para divulgar os cursos e as ações do Senai. Vou deixar aí 30 segundos para você deixar uma mensagem para o nosso público telespectador que esteja aguardando a qualificação, aguardando o emprego. Por favor. Ok, mais uma vez agradeço o convite para participar do programa. E ao colega ouvinte, não se esqueça, o Senai está de portas abertas para poder prover a sua qualificação, a sua inserção rápida no mercado de trabalho. Então, basta consultar o nosso site, santos.sp.senai.br, pode nos procurar, fazer uma visita nas instalações da escola para que você possa identificar qual que é a sua vocação, despertar o seu interesse para a formação profissional. Conte conosco para o seu desenvolvimento e processo de inserção no mercado de trabalho. Obrigado, amigo Daniel. Quero aqui dar os parabéns para a Ludmila Rocha, o Edgar Pedro, meu grande amigo, o Edgar Pedro, o Cristiano Marques da Silva, o Jonathan Malavasi, eles que estão hoje completando mais um ano de vida. Parabéns, felicidade, saúde e, é claro, um abraço assim, ó, um abraço forte, mas bem forte a todos vocês. Obrigado pelo carinho, pela audiência, uma excelente quarta-feira. Na sequência vem o meu amigo Chico Lascala com o Jornal em Foque, e a programação continua aqui na Santa Cecília TV, sempre com assuntos ligados à nossa região metropolitana da Baixada Santista. Essa emissora, sim, a Santa Cecília, tem esse comprometimento com a nossa região. Um abraço para você e até amanhã. Tchau.